Olá, eu sou Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta, e estou aqui com o Arthur Neme e o Felipe Vidal, ambos gestores da nossa frente de renda fixa. Vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre do ano. Bom, no vídeo passado a gente comentou um pouco sobre o resultado dos nossos fundos, que tinha sido impactado muito por conta ali do fluxo do que a gente viu no mercado de crédito, não tanto por conta de fundamento, ou seja, a gente tinha muito mais fluxo vendedor no mercado do que propriamente ali dos compradores, então com isso a gente teve um impacto nos nossos fundos. Em maio, a gente já começou a ver um equilíbrio maior de oferta e compra dos ativos de crédito privado e, com isso, o retorno na rentabilidade para os nossos produtos. Bom, dito isso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como que vocês trabalharam as nossas estratégias nesse ambiente que foi um pouco mais volátil para o mercado de crédito privado. Comentar um pouquinho também sobre o volume do mercado secundário, como que o secundário operou, se o volume aumentou ou diminuiu nesse período e principalmente desses últimos 2 meses, né, que principalmente maio e junho, que a gente começou a ter a recuperação no resultado dos nossos fundos, da onde que veio esse resultado, né? Quais ativos ou setores tiveram uma melhora, uma recuperação para a gente ter essa rentabilidade positiva? Bom, vamos lá. Só fazendo uma breve retrospectiva, né? Acho que no primeiro trimestre, a gente teve o primeiro evento de Americanas, né? Que ela divulgou ali uma fraude, né? Que na época ela chamou de inconsistência, hoje eles já estão usando o termo fraude. E logo em seguida teve a recuperação judicial da Light. Isso provocou ali uma aversão a risco ali por parte dos investidores, que provocou um fluxo de resgates nos fundos, né? Que por volta de março foi mais ou menos onde bateu o pico desse movimento. E esse fluxo vendedor, obviamente, ele derruba o preço dos ativos. Em abril ele já foi arrefecendo esse movimento. Em maio a gente já começou a ver, foi onde de fato os preços atingiram as mínimas e começaram uma valorização, né? E junho a gente já começou a ver, a gente fechou, né? A Esparta como um todo fechou com a captação líquida positiva, né? Inclusive. A gente já teve uma melhora nesse movimento, né? Você comentou que o risco não aumentou, mas eu corrigiria um pouco no seguinte sentido. Acho que ao longo do ano passado a gente veio falando nos nossos vídeos aqui que o risco estava aumentando, porém o fluxo era muito comprador e o risco não estava fazendo preço, né? Isso por conta de uma Selic que estava aumentando. Por conta de uma Selic muito alta, né? Mas a Selic muito alta agrada o investidor da renda fixa, porém aumenta o risco das empresas, né, que estão pagando um custo de capital mais elevado. E o que a gente está vendo agora é que eventualmente tem um ou outro setor e uma ou outra empresa que acabam tendo uma piora ali nas métricas de crédito, né, na qualidade de crédito dessa empresa e que eventualmente essas dificuldades vão ser resolvidas. Por exemplo, acho que a gente comentou nas cartas mensais, né, pegar o caso de Hapvida e Dasa, né, são 2 casos em que a empresa vinha numa alavancagem mais elevada, os resultados pioraram, até por serem empresas do setor de saúde. Saúde passou ali por conta da pandemia, fora assim, das métricas normalizadas, né? Mas os acionistas ficaram com uma alavancagem, uma estrutura de capital pior, mais frágil, mas em ambos os casos os acionistas aportaram recursos, enfim, deram uma credibilidade ali na empresa, né? E a gente entende que acho que o risco do mercado high grade acho que é muito nessa linha, né? Você tem um negócio ali que é sólido, você tem acionistas geralmente fortes e tudo. Agora, o cenário atual é já de fim, né, dessa Selic muito alta. A princípio ela começa a cair ao longo do segundo semestre, e isso começa na margem a melhorar as coisas para as empresas. Então assim, a gente não espera grandes problemas daqui para frente, mas não que não possa ainda existir uma ou outra empresa que ainda tem alguma dificuldade, mas que a gente acha que é algo muito pontual, né? Acho que o mercado todo está vendo esse cenário e está... A performance de maio e de junho, em especial, foram 2 meses muito bons para a classe de crédito privado, né? Os ativos recuperando de preço. Acho que o mercado
tá, de certa forma, otimista para o segundo semestre. Acho que principalmente depois ali do evento de Light, né, falou-se de credit crunch, um problema generalizado de crédito e assim, não é algo que a gente espera, a gente acha que são casos pontuais. Claro, podem existir outros? Podem, mas é o dia a dia do gestor de crédito esse, tentar identificar quais são os casos que possam vir a ser problemáticos, não alocar nessas empresas. Acho que muito em relação ao que o Arthur comentou do ano passado, né, que estava tendo ali um aumento de risco, acho que muito em função de que muitas novas empresas acessaram o mercado de capitais e algumas delas a gente ficou de fora justamente por entender que não faziam parte, não faziam muito perfil high grade, que a gente chama. Então, essa é um pouco da nossa cabeça. E, assim, a gente desinvestiu de algumas empresas no decorrer desse primeiro semestre. Você perguntou a maneira como a gente trabalhou, né? A gente teve um resgate, eu diria que muito aquém do que a gente esperava por ter sido impactado por Americanas, né? E como a gente não tinha Light, a gente até foi impactado em uma segunda derivada pelo excesso de vendas no mercado, mas a gente estava preparado com caixa elevado, a gente conseguiu fazer uma boa gestão da nossa liquidez. A gente comprou bastante coisa, volume de secundário. Nesses momentos, na verdade, o volume ele aumenta, ele não diminui, né? Então, a gente operou no primeiro semestre como um todo, no secundário, 4 bilhões de reais, que dá mais ou menos metade da nossa carteira. Então, a gente conseguiu girar bem a nossa carteira. E o volume do mercado ele fica ali girando entre 1,5 bi a 2 bilhões de reais por dia. Então o mercado segue bastante líquido, segue bastante funcional e a gente, como o Arthur comentou, já está vendo uma melhora. Acho que nos últimos 3 meses, no acumulado dos últimos 3 meses, né, o último trimestre, os fundos eles estão com uma rentabilidade boa, acima do CDI, e a gente acredita que isso deve permanecer no decorrer do segundo semestre. E você comentou que vocês oxigenaram ali a carteira nesse período, tinha muita oportunidade de fato no mercado. O que vocês mais compraram ali? Foram os títulos mais conservadores, com relação à duration também? E tem um ativo aí que tinha bastante oportunidade, que eu sei que a gente investiu até em fundos que não carregavam isenção fiscal, que é debêntures incentivadas, então eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso também. Exatamente, a gente priorizou a alocação principalmente em ativos de elevada qualidade de crédito e de durations longas para tentar pegar a melhora do mercado e ter uma rentabilidade melhor na volta do que na abertura, né? E inclusive as debêntures incentivadas elas estavam com spread muito descontado, né? Então a gente aumentou a exposição nos fundos, tanto nos fundos de debêntures incentivadas a gente alongou a duration, quanto aumentou a posição nos fundos que não carregam a isenção fiscal, por entender que o preço estava num patamar que não fazia o menor sentido. A gente chegou a comprar debêntures incentivadas AAA de emissores ultra high grade com cerca de 200 pontos de spread. Hoje negocia quanto? Hoje eles estão negociando na faixa de 70, 80 bips. Então a gente capturou esse ganho de fechamento. E acho que o grande destaque de rentabilidade nos últimos 3 meses, de fato, tem sido as debêntures incentivadas. Nossos próprios fundos de debêntures incentivadas tiveram, nos últimos 2 meses, os melhores resultados nominais da história. Então, isso dá para dar uma visão de como as debêntures incentivadas, de fato, estavam bem descontadas. Nesse momento bem atrativo, né? E bom, então o mercado secundário teve essa dinâmica e o mercado primário, o primeiro trimestre foi bem seco, a gente tinha comentado ali no primeiro vídeo trimestral. Como que foi nesse segundo trimestre com relação a emissões e emissores e prêmios também que vocês trabalharam? No primeiro trimestre, com os investidores pedindo resgate dos fundos, né, não tem muito como o gestor alocar em ativos novos, né, no mercado primário. No segundo trimestre, a gente já viu uma recuperação nos volumes, ainda relativamente modesta,
mas a gente já viu um volume maior, acho que foi da ordem de 22 bi o volume de primário que a gente analisou no segundo trimestre, que ainda é bem aquém do que a gente vinha tendo ao longo do ano passado, né? Talvez metade do que a gente estava tendo no ano passado, mas é bem mais do que teve no primeiro trimestre. Até o curioso é que diversas dessas ofertas tiveram uma demanda maior do que o volume que estava sendo ofertado e chegaram a apresentar rateio, né, para os investidores. A gente bidou um determinado volume e só conseguiu alocar menos do que gostaria, né? Acho que em parte porque uma parte dessas ofertas tem ficado na carteira dos bancos, né? Os preços estão muito bons, então o banco ele tem preferido ficar com um share maior, né? Um percentual maior das emissões no balanço deles e distribui de uma parte menor, e aí essa parte menor distribuída acaba sendo super demandada pelos investidores. Se eu não me engano, foi o que aconteceu em 2020 também, né? Um pouco. Nesses momentos bons. Os bancos ficam com as emissões. E tem um ponto também que, dado que a demanda ela ainda não está tão alta, né, no sentido de que não é que está tendo uma captação muito relevante nos fundos de crédito, a gente começou a ver uma inflexão ali da curva e começar de fato a ter uma captação, os emissores que pretendem colocar novas dívidas a mercado, eles de fato têm que pagar um prêmio maior do que os papéis negociam no mercado secundário. Acho que uma outra mudança então também é um driver de retorno. Geralmente o banco ele fecha o mandato com a empresa, condições ali, né, da oferta, em torno de 1, 2, 3 meses antes de trazer a oferta a mercado, né? Então ele fechou essas condições em fevereiro e março, que foi ali o pico assim, do momento de pessimismo e de resgates dos fundos, e trouxe as ofertas em maio e junho, precificadas, né, num ambiente pior, né, mas como a gente falou, né, o mercado melhorou, né, nos últimos 2 meses e tornou aquelas ofertas primárias muito atrativas. Outra mudança, e aí uma mudança adicional é que esse ano entrou em vigor a 160, né, não tem mais a 476 e na 160 não existe lock-up, então diversos emissões que a gente alocou no mercado primário, no dia seguinte já estavam negociando 20, 30, 40 vezes abaixo do preço do primário, né? E só para dar um número aqui, a gente alocou no primeiro semestre em ofertas primárias 400 milhões de reais no spread médio CDI mais 2,5. E a gente, obviamente, como eu havia mencionado, a gente priorizou alocações onde o rating é mais elevado. Então, estamos falando de uma alocação de 400 milhões em ratings AA para cima, a CDI mais 2,5, que assim, historicamente é um nível muito bom, muito acima da média das alocações do fundo. Ou seja, prós e contras, não dá para ter tudo. Você não tem muito volume, mas também você tem prêmios excelentes de emissores com muita qualidade, né? Então foi um bom primário nessa questão de qualidade mesmo, né? E, bom, a pergunta que mais fazem para a gente nos últimos, acho que 4, 5 meses, talvez o ano inteiro, é se a gente vai ver mais algum outro problema no mercado de crédito high grade. Sei que você já começou a falar um pouquinho disso, né, Arthur, na primeira resposta que vocês deram, mas vocês puderem falar um pouquinho mais do que vocês observam desse mercado com relação a risco do crédito high grade, acho que vai esclarecer bastante para muito do que nos perguntam. Bom, essa pergunta eu também me faço, é a que eu mais me faço e eu mais faço para a nossa equipe toda ali, várias vezes ao dia, inclusive. Acho que, como eu comentei já, né, tem empresas e setores e tudo que acabam sofrendo um pouco mais na conjuntura atual. Acho que o trabalho da nossa equipe de analistas, né, é identificar as empresas que podem estar performando pior ou que vão performar pior e tudo, e eventualmente a gente reduzir essa exposição antes disso estar claro para todo mundo no mercado, né? Por exemplo, no ano passado a gente zerou nossa posição em Light, né, por identificar que a empresa ia performar pior, teve até ressalva em balanço e tudo mais, a gente já comentou isso. Que uma equipe robusta nos ajudou a pegar isso, né? Isso, a gente zerou a exposição em alguns emissores esse ano, assim como a gente faz em todos os anos, não é uma exclusividade desse ano, isso é recorrente, né? E acho que podem ter empresas que venham a ter problema no mercado, acho que como até inclusive já estão tendo, tem até alguns nomes, a gente acho que é melhor não comentar especificamente, mas
tem algumas empresas que estão tendo problema, mas acho que são emissões relativamente pequenas, que relativamente poucas casas têm, que têm tamanhos adequados nos fundos, que isso acaba sendo algo mais do dia a dia mesmo do gestor ali, eventualmente com seus clientes, com seus investidores, mas não assim, eventos de blockbusters assim, tipo Americanas e Light, a gente acha que não vai ter nenhum outro, a gente não espera nenhum desses. Que é um emissor que tem muitas dívidas no mercado, que todo mundo tem, todo mundo tem posições grandes, isso a gente não espera. E ficou até claro isso quando teve ali o rebaixamento de Unigel, que não teve um impacto no mercado de crédito, porque era um volume pequeno da dívida, poucos gestores tinham posições ajustadas. Exatamente, né? Era uma dívida, se eu não me engano, acho que de 500 milhões de reais, ela foi precificada com deságio, acho que de 50%, 40%, não me recordo agora, mas os investidores, os gestores tinham posições adequadas, que o fato de o papel ter sido precificado não impactou tanto a rentabilidade do mês, inclusive alguns investidores que tinham, inclusive entregaram resultados acima do CDI por conta do fechamento de outros ativos que tem na carteira, enfim, é algo mais pontual e menor e que até pode ser que passe desapercebido, assim. Eu acho que esse é o benefício da diversificação, né? De você investir num fundo. Um fundo ele tem um gestor especialista que eventualmente nos casos problemáticos ele vai ter uma equipe ali profissional que vai endereçar esses problemas. E você tem uma carteira diversificada, né? Por exemplo, no Sparta Top a gente tem 150 emissores diferentes, é uma carteira bem diversificada. Se eventualmente vier a ter problema em alguma empresa, como por exemplo teve em Americanas, né? A gente está lá com os advogados representando a gente na recuperação judicial, a gente está endereçando o problema, né? Diferentemente se o investidor adquirir diretamente esse ativo, Sim. Acho que é mais difícil para ele. Com certeza. O impacto sempre muito maior e não consegue... A gente participa de todas as assembleias, de todos os ativos que a gente tem em posição, são várias assembleias, são dezenas de assembleias por mês. A gente discute os temas, faz reunião com a empresa, endereça ali os pontos. Às vezes por exemplo, para um estouro de covenant ou alguma coisa assim, mas em outros casos não é. Às vezes são outras questões ali do plano de negócio da empresa que precisam ser adaptados e que precisa ajustar na escritura. Enfim, a gente faz esse trabalho como gestor especialista. É por isso que os investidores pagam taxa de administração, inclusive, né? E, bom, muito bem. Só para pontuar, a gente não tem Unigel em carteira, acho que, bom, também deixar isso claro. E falando um pouco sobre o macro, a gente teve essa desaceleração agora do IPCA e tem também essa possibilidade muito concreta, parece, de corte de taxa de juros no segundo semestre. Como que vocês veem ali perspectivas para o IMAB5, que é o nosso indexador dos fundos de inflação aqui da Sparta, e fluxo para a classe de crédito também com corte na taxa de juros? Bom, em relação à demanda pela classe de crédito, a gente acha que conforme a Selic cai, essa demanda ela cresce, né? Pensando que nos últimos 2 anos, o grande destaque de captação foram os títulos soberanos mesmo, títulos públicos ou até os títulos bancários, né? Então, acho que conforme a Selic começa a cair, o investidor que está ali confortável com uma rentabilidade muito boa ali no título público ou no CDB, eventualmente ele começa a ver essa rentabilidade decrescente e ele começa a querer tomar um pouco mais de risco, né? E aí eu acho que o crédito corporativo ele é uma classe ali bem posicionada para capturar uma boa parte desse fluxo. É muito do que a gente viu em 2018, né? 2018 foi quando estava ali tendo um movimento de ciclo de corte na taxa de juros e foi quando a captação dos fundos de crédito deslanchou mesmo. Deslanchou. Né? Claro que em 2019, quando forçaram a mão no juro, colocaram o juro 6, 5%, a gente teve um movimento contrário, mas a gente entende que esse patamar próximo de 10, entre 11% e 8% ali, onde
é onde ocorre a maior atratividade do crédito privado. Parece que ele vai enchendo as caixinhas, né? Assim, vai diminuindo o risco soberano. A primeira caixinha que enche é o crédito high grade. Se a rentabilidade do risco soberano é muito elevada, não tem por que você tomar um risco adicional para ganhar 1 ou 2% a mais no ano, né? Então, o investidor ele tende a preferir ativos de menor risco mesmo. E o crédito privado é o primeiro passo da tomada de risco do investidor. Então, por isso que quando o juro começa a cair, o investidor ele tende a aumentar um pouco o risco da carteira e aí direcionar as aplicações para o crédito privado. Já em relação ao IMAB5, assim, quando a gente olha ele historicamente, ele teve 2 momentos assim em janelas, pelo menos anuais, né, que é uma janela um pouco mais longa, né, onde ele performou pior que o CDI, né? Foram exatamente nos 2 momentos de alta de Selic, né? Um foi lá em 2013 aproximadamente, né? Que teve uma alta da Selic, e o outro foi agora em 2022 também. A partir de 21 e 22 ali, com a alta da Selic. Acho que tirando esses 2 momentos, em todos os demais anos, o IMAB5 bateu o CDI. E a gente acredita que ele deve bater o CDI. Acho que ele não tem espaço para dar uma lavada assim no CDI, mas acho que para o investidor que entende, né, e aceita a volatilidade dele, a gente acredita que a médio prazo ele é um indexador que vai acumular uma rentabilidade maior. Legal. Além de proteger melhor dos riscos, né, porque você tem de fato um juro real, né, você tem uma proteção inflacionária e você tem um juro real. É diferente da Selic, que não tem uma garantia de juro real. Fica inclusive muito próximo ali em algo como IPCA mais 5 numa média anual, né? Então é um baita retorno real, né? Que é baixo, né? Bem interessante. Bom, e por último, comunicar, a gente teve a abertura de 2 fundos aqui na Sparta. Na verdade, estamos com o Sparta Max aberto para captação, o nosso fundo com 30 dias para resgate, que é para investidor qualificado. E o Sparta Debêntures incentivadas com 30 dias de resgate também vai abrir para captação agora dia 17 de julho, esse sem data para fechamento. E aí é até interessante, eu acho que às vezes alguns investidores ficam um pouco de dúvida, né? Por que abre fundo, fecha fundo? Aqui na Sparta a gente acaba sendo sempre muito responsável com relação a fechamento dos fundos, então em alguns momentos, até como o Felipe comentou lá, 2018 tinha uma demanda muito forte para o crédito. A gente estava com quase todas as nossas estratégias fechadas para captação, porque o ritmo de captação importa muito para a gente entender se uma estratégia ali pode permanecer aberta ou não, né? E tudo isso, obviamente, é uma equação que tem que ser feita junto com o prêmio que tem sido praticado dos ativos no mercado. Bom, dito isso, a gente hoje está com um momento de prêmios muito interessantes no mercado e um ritmo de captação que vem voltando aos poucos, ou seja, não está ali aquela captação muito acelerada. Então, por isso a gente abriu essas nossas estratégias e eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa dinâmica, né, de abrir um fundo, fechar o fundo e ritmo de captação versus o prêmio do mercado. Tá, bom, acho que são casos um pouco diferentes do debêntures incentivadas e o Max, tá? Mas essencialmente a gente viu que simplesmente fechar o fundo para captação não é uma alternativa muito interessante, principalmente para o investidor. Por isso a gente começou essa estratégia de abrir um novo feeder com prazo mais longo. No caso das debêntures incentivadas, acho que até pela característica, né, são ativos restritos, né, que tem enquadramento na Lei 12431, o fundo ele tem que ter 85% em debêntures incentivadas numa apuração diária, né, então se em um dia eu captar um volume muito grande, eu já corro risco de desenquadrar, né, acho que por conta desses fatores da debêntures incentivadas, é importante a gente calibrar o ritmo que a gente capta com o ritmo que a gente consegue alocar e alocar bem, né? Porque simplesmente comprar num preço ruim, a gente não acha que é uma boa estratégia. Então a gente já fechado o fundo em maio do ano passado. Foi junho do ano passado. Junho do ano passado. De fato, a partir de junho e julho, o fundo só deu abaixo do CDI todos os meses até fevereiro desse ano. A gente reabriu ele, março foi o primeiro mês acima do CDI, a gente viu, aqui, acho que esse negócio chegou no fundo do poço, vai recuperar. A gente abriu para captação o Sparta Debêntures Incentivadas D30, né, o feeder D30.
abriu só por 45 dias, mas a gente agora fechou e aí por demanda dos investidores, né? E até discutindo ali internamente com a gestão, a gente vê que, na verdade, os ativos, eles é um perfil de fundo bem high grade, os ativos têm liquidez, e esse alongamento de 30 para 45 dias não influencia de forma significativa na gestão. E ao mesmo tempo os preços continuam muito bons. Apesar de já ter tido uma recuperação boa, a gente ainda acha que os preços estão ainda muito bons, ainda tem uma grande oportunidade de alocar. E a gente manter o fundo fechado, a gente reavaliou e entendeu que, na verdade, acho que não faria tanto sentido. Então a gente reabriu aberto mesmo para prazo indeterminado o Sparta Debêntures Incentivadas D30. Já o caso do Sparta Max, ele tem um pouco mais de risco. Ele ainda opera ativos high grade, mas tem uma parcela do patrimônio dele alocada em títulos com um pouco menos de liquidez, né, títulos que é onde a gente consegue um pouco mais de retorno também, né, uma diferenciação ali para o investidor qualificado, né, onde a gente entende que alongar o prazo do passivo é relevante. Então a gente de fato ali só quer manter o D60 aberto a partir de agora, mas acho que a forma que a gente encontrou de sinalizar, né, que tá bom para comprar agora, né, fazendo essa abertura do feeder D30. Então nesse caso é só 45 dias mesmo. Até porque também se entrar com um volume grande no mês, vocês estão ali com muito ativo no secundário para poder aproveitar, né? Acho que esse é um grande... É um mercado ponto maior, né? A grande maioria dos ativos é um mercado maior, bem mais líquido. Acho que tem menos restrições do que o debêntures incentivadas nesse sentido, sim. Muito bem, muito obrigada, gestores. Obrigada a vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, até mais, pessoal. Obrigado, até mais.